geeks! Tudo bem? Hoje eu vou dar mais uma indicação de dorama, né? Dentre várias opções, eu filtro algumas que têm assim um pouquinho de história interessante também, porque a maioria dos doramas, eles têm alguma coisa de romance, né? A maioria, na verdade, sempre tem romance. Nesse que eu vou falar hoje, que se chama W, é só a letra W mesmo. Vocês podem encontrar também, né, o W, Two Words, ou se procurar por dorama, não é tão difícil de encontrar, não. Essa história, ela me chamou a atenção particularmente. Ela é recente, né, relativamente recente, ela é de 2016. E o interessante dela é porque ela envolve a história em quadrinhos. E aí, o interessante é porque tem um mundo real, né, e aquela coisa do nosso sonho de infância, né? Se a gente pudesse participar daquele mundo dos quadrinhos que a gente é tão fã, assim. Nesse caso, a personagem principal, que é uma médica residente, ela tem um pai que é o quadrinista, né, o desenvolvedor da história, e ele é super famoso dentro dessa história. Então, ele é um cartunista famoso, no caso, aquela coisa do manhwa, né, que é coreano. E aí, até o chefe dessa menina é super fã, ele fica indignado, querendo saber das novidades, quando que vai ter. Então a história começa assim, mostrando ela no dia a dia dela de trabalho, tendo esse pai famoso, todo mundo só pensa no pai dela, que é esse famoso quadrinista, as lojas, né, estão lotadas com as edições e corre bastante, assim, porque todo mundo realmente está adorando essa história, que dentro disso também se chama W. Então W é o nome do quadrinho e o nome do dorama, né, a referência a esse quadrinho dentro da história. E aí o que acontece? Nessa história, né, o personagem do quadrinho é um herói, campeão de tiro ao alvo, né, tiro esportivo. E aí tem toda a trajetória dentro dessa história e é mais uma questão de ação, assim, a história desse mangá. Essa menina, como filha, né, desse quadrinista, ela é fã do personagem que foi criado, que é esse herói. Então, assim, ela idealiza esse herói como algo, assim, realmente um galã pra ela. Ela é apaixonada por esse personagem, mas vive a vida dela normal, como uma médica, né, de cirurgia especialista em cardiotorácica, alguma coisa assim. Aí, o que acontece? Quando a história começa, isso tudo é no início. A história começa com ela indo nesse dia a dia dela do hospital, e recebe a ligação do assistente do pai dela, né? Pra quem não sabe, geralmente nesses estúdios de quadrinhos você tem alguns assistentes, que tem aquele que é arte finalizador, a pessoa que faz o esboço, faz o cenário, cada um é especialista em alguma parte da história. E aí um desses assistentes liga, ele é o alívio cômico da história, né? Aquele cara que você, ele é o medroso, ele é o que vai causar cenas mais cômicas por causa do jeito dele de ser, né? E ele liga desesperado para essa menina falando que o pai dela sumiu. E aí ela não entende como que ele sumiu assim repentinamente, sem explicação nenhuma. E aí já começa aquela situação de cobrar, e como que vão ficar os próximos volumes, né? Todo mundo já enchendo o saco. Ela vai lá verificar o que aconteceu, confere o local de trabalho dele para ver se deixou algum resquício do que possa ter acontecido. E de repente ela é sequestrada também. Isso tudo acontece já no primeiro episódio. Ela é sequestrada também, eu falei já que o pai sumiu. Então, assim, não se sabe para onde ele foi, mas ela foi sequestrada para dentro da história. Então, é uma coisa que já acontece. O envolvimento dos dois mundos começa aí, quando ela, de repente, aparece nesse outro mundo e o personagem que é do quadrinho tá lá em estado grave. Como ela é da área médica, ela vai lá e tenta salvar, assim, no impulso de quem é da área médica, tem alguém precisando de socorro, ela dá um jeito de salvar. Depois disso, ela volta, de alguma forma ela acaba voltando pro mundo dela de novo. A princípio ela não entende o que aconteceu, mas os quadrinhos no mundo dela, real, começam a modificar a história. E aí começa as coisas
estranhas acontecendo, né? O chefe dela questiona por que apareceu uma personagem parecida com ela, e aí começa a acusar, falando que ela ficou obrigando o pai a criar uma personagem parecida com ela, entre outras coisas. E até então ela não está entendendo o que aconteceu e como que ela foi parar nesse mundo. Mas a partir daí os eventos começam a acontecer. De vez em quando ela aparece involuntariamente nesse mundo. E a princípio parece que está ligada ao desejo desse personagem principal, já que tem essa questão, né? Porque a história é movida pelo personagem. Então, se ele sente muita vontade de vê-la de novo, ela de alguma forma acaba aparecendo novamente naquele mundo. Só que isso faz com que a história original comece a se alterar sem vontade própria. Não tem mais dedo do assistente, o pai continua sumido, não se sabe porquê, e a história vai modificando e ela não entende porquê. Claro, vai só piorando a situação. Quais são os pontos interessantes? Tem algumas características que lembram constantemente o que é uma ficha de personagem. Para quem está acostumado com a ideia de criar personagem, seja para jogo de RPG ou se você fosse uma pessoa que fosse criar um quadrinho, você sabe que existe uma ficha de personagem com as características, as motivações, né, o objetivo. Com isso tem que ter um antagonista e tudo mais, para a história ficar redondinha. Nesse mundo de W, você vê claramente que as coisas funcionam em torno desse personagem principal. E é muito interessante essa jogada do dorama, de mostrar como que é diferente o mundo do quadrinho do mundo real. Lá eles se movem, né, digamos assim, as coisas acontecem de uma forma muito diferente. E, inclusive, às vezes ela consegue voltar para o mundo dela, real, por causa do clímax, né, aquela história do tem que terminar um capítulo com clímax. Então, muitas das vezes ela conseguiu voltar porque ela criou um clímax para conseguir voltar para o mundo dela, porque até então não era bem o que ela queria, né? Ali era problemático. E aí, isso também, né, dependendo do clímax que ela criou, causa um problema para a história do W, né, no dorama. Consequentemente, os fãs começam também a ficar irritados, aquela coisa da reação dos fãs em relação à modificação da história. Enquanto isso, o pai dela tá sumido. Então, assim, toda a trama do dorama tem esse vai e vem dela entre os mundos, as constantes modificações, porque cada vez que ela vai lá, alguma coisa muda muito. Depois disso tudo, né, aí a história em si que acontece, começa a acontecer perigos, perseguições, e aí ela tem que se resolver para poder tentar fechar a história, e ela já não consegue mais, porque aí o objetivo dela passa a ser assim, fechar essa história, finalizar a história, para que acabe, para que ela pare de ter que ir para outro mundo e tudo mais. Existem aí diversas motivações, né, em cada um dos personagens, mas a cada passagem que ela tenta, ela percebe que ela piora em algum sentido. Por isso que vai ficando uma bola de neve, assim, ela tenta resolver uma coisa, problematiza outra, e por aí vai. Claro que nesse meio tempo, né, tem aquela coisa da relação, ela, né, se apaixona por esse personagem, e ele corresponde, mas ao mesmo tempo tem esse objetivo de resolver essa situação. E no meio disso tudo, sem querer dar muitos detalhes, porque senão acaba virando spoiler, porque na verdade essa história ela tem muito conteúdo. Mas o mais interessante mesmo é essa troca de mundos que acontece, que interfere no decorrer da história, e a forma como você vê claramente aquela função do personagem, né, a motivação dele, ou o que acontece com aquele personagem que some. Ele não tinha mais nenhum objetivo na história, então ele desaparece. Aí todas essas coisas você começa a visualizar na história do W. E além daquela coisa do clímax, né, que acontece, e é o que faz com que ela consiga ter uma pausa para poder voltar para o mundo dela e entender o que ela pode fazer. Então, qualquer coisa que possa acontecer nessa história, assim, tudo que ela tenta fazer interfere tanto na história quanto na vida real dela. Mas assim, qualquer detalhe, só conferindo mesmo, porque qualquer informação que eu dê acaba virando spoiler. E assim, pode ter certeza, cada episódio é recheado de ação, de mistério, de um monte de características que te prende. E assim, o romance mesmo da história fica até em segundo plano.
Então, para quem não é muito chegado, nem atrapalha muito, né? Tem um pouco por causa da necessidade deles estarem juntos, o que motiva os dois a tentarem resolver a situação. Mas assim, não é o primordial e as cenas de ação compensam, as cenas, tem muita cena de ação, de perseguição, de tensão mesmo, e eu acho que vale a pena conferir. São poucos episódios, geralmente os doramas têm uma duração aí média de 40 até 1 hora mesmo, 40 minutos até 1 hora, e se eu não me engano são 12 ou 16 episódios, não passa de 20, né? É muito raro um dorama passar de 20 episódios, na verdade. E vale a pena conferir, né? No mais, eu deixo com vocês para poder conferir e ver se vocês curtiram, porque eu gostei muito da proposta de misturar mundo real com mundo de quadrinhos, assim, de uma forma inusitada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir no Instagram e até mais!